Eu sei que você está aqui para saber o que é que eu penso. Foi pênalti ou não? Eu não vou ficar em cima do muro. Confesso que é muito frustrante quando a gente se prepara para falar sobre um jogo, para analisar taticamente as equipes, para analisar tecnicamente os jogadores, mas no final das contas é a arbitragem que monopoliza a discussão. Mas antes de a gente chegar ao minuto 58, eu acho que vale a pena a gente discutir o que aconteceu no jogo, abordar outros aspectos da partida, nesse confronto nordestino que encerrou a 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes, deixa eu pedir, se você curte meu trabalho por aqui, já deixar aquele like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nada e comentar, quero saber também a sua opinião. Para você, foi pênalti ou não? Eu sei que a discussão, ela vale. Antes de a gente chegar lá, deixa eu falar que eu esperava mais do jogo antes de qualquer coisa. Talvez minha máxima culpa de ter criado uma expectativa muito grande. Aconteceu no jogo contra o Fortaleza também, Fortaleza e Internacional. E dessa vez também eu esperava um jogo mais leve, mais solto, mais bem jogado, o que não aconteceu. Isso não quer dizer que o jogo foi ruim. Acho que nós temos alguns aspectos interessantes da partida. O Ceará, antes de qualquer coisa, é um time muito bem treinado, muito bem ajustado. Tem se colocado também como um time mais equilibrado ao longo da partida, mas o gol sofrido aos 58 do segundo tempo reforça aquela tese, aquela ideia, aquela teoria, de que o time tem sofrido muitos gols na reta final das partidas, né? Talvez não das partidas, mas assim, dos tempos. Isso acontece no primeiro e também no segundo tempo. Dessa vez, eu acho que cabe uma discussão mais ampla. Não é uma desatenção, não foi uma queda de rendimento, não foi uma queda física. Cabe à discussão o gol do Everton Ribeiro. Antes de a gente chegar até lá, deixa eu lembrar que o Bahia, por estar em várias frentes, entrou com um time mais alternativo no jogo de hoje. Até para mim não era surpresa, mas eu esperava um Bahia mais titular pela necessidade da vitória. O Bahia, até esse jogo, junto com o Sport, eram as únicas equipes que ainda não haviam vencido no Campeonato Brasileiro. Então a necessidade da vitória, jogando em casa contra o Ceará, eu imaginava que o Bahia estivesse ali perto de um time ideal. O Rogério Ceni preferiu não escalar dessa maneira, um time mais alternativo, mas o Bahia tem todo esse investimento, um elenco milionário, um investimento absurdo da equipe baiana, exatamente para isso, para disputar bem competições onde ele esteja, seja Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Bahia, nesta temporada, tem feito uma temporada assim, muito boa. São apenas 3 derrotas ao longo do ano. Isso não quer dizer que não haja pressão. Já havia uma pressão, porque o Bahia empatou as 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, tomou um sacode do Cruzeiro e recebia o Ceará e precisava vencer a equipe do Ceará para dar uma resposta. Antes de a gente continuar aqui com o papo, você sabe ou já ouviu falar do Clube Faz Acontecer Normatel? Se ainda não, se você é profissional de construção e é autônomo, faça parte do Clube Faz Acontecer, porque você só vai ter vantagens. Já anota esse WhatsApp que está aparecendo na sua tela, ou se você preferir, pode ir até uma loja da rede Normatel e se associar também. Por lá é muito fácil, é simples, é rapidinho, e aí você vai acumulando pontos a cada compra, você vai participar de treinamentos exclusivos, premiações, eventos. Faça parte do Clube Faz Acontecer na Normatel, você que é marceneiro, piscineiro, faz tudo, bombeiro hidráulico, eletricista. Se você é profissional autônomo, faça parte do Clube Faz Acontecer na Normatel, que você só vai ter vantagens. O Ceará fazia um jogo muito bem ajustado. Não era um jogo brilhante, mas longe de um jogo para ameaçar. Fernando Miguel seguro, os 2 zagueiros fazendo um bom jogo, o Rafael Ramos pelo lado esquerdo quebrando o galho e fazendo uma partida segura, o Galeano ajudando a defesa, Lucas Mugni até onde o fôlego dá, um jogador muito participativo, que faz a engrenagem, sabe, acontecer. O que estava faltando era o contra-ataque. O Ceará não conseguiu contra-atacar, porque Iron se machuca, entra o Guilherme não é um jogador de velocidade, embora tenha entrado com maior das boas vontades, mas não conseguiu entrar bem, não conseguiu manter o nível, não fez uma boa partida, inclusive isso é normal para um jogador que está começando agora a sua vida como um profissional. Normal. Sem nenhuma cobrança excessiva ao garoto, que eu acho que tem muito futuro. Aliás, o Ceará precisa trabalhar e valorizar muito o Guilherme, porque é um jogador que tem um futuro promissor pela frente.
Dito isto, não entrar bem na partida e aí o Ceará ficou sem o segundo plano, sem ser executado. Mas olha, empatar com o Bahia lá em Salvador, convenhamos, não seria um resultado ruim. O Ceará até tem boas oportunidades. No segundo tempo, de raras chances, teve uma escapada já com o Pedro Henrique em campo, no lugar do próprio Guilherme. Teve uma escapada do Matheus Araújo, que tinha acabado de entrar também, que o goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, faz uma defesa providencial. A bola toca assim entre as pernas dele e sai além de fundo, escanteio para a equipe do Ceará, uma chance clara de gol. O Bahia, muito na base do abafa, com a necessidade da vitória, o técnico Rogério Ceni abriu mão de alguns jogadores que ele estava tentando preservar. O Eric Pulga volta para o segundo tempo. O Rogério Ceni coloca o Everton Ribeiro, coloca jogadores na frente, o Juan Pablo aberto pelo lado esquerdo, tentando atacar, ser agressivo pelo lado onde o Ceará tinha uma certa dificuldade com o Fabiano no setor de marcação. O Juan Pablo obriga o Fernando Miguel a fazer uma grande defesa. A grande defesa do jogo é do Fernando Miguel. E aí chega ao lance capital. Chega ao lance aos 58 do segundo tempo. O gol do Bahia surge, mas era já perto dos 53 para 54, porque o árbitro deu 9 minutos de acréscimo. Então nós já estávamos bem na reta final do jogo, eram os últimos minutos, né, da partida. E aí é um lance que divide opiniões. Para muita gente, pênalti claro. Para muita gente, nada. Segue o lance. Para alguns, cabe a discussão. Quero saber de que lado você está. Qual é a sua bolha? Se é de que houve um pênalti claríssimo, não houve absolutamente nada, um erro absurdo da arbitragem, ou se cabe discussão. Comenta aqui, deixa o seu comentário, quero saber a sua opinião. Antes de eu falar o que é que eu acho, o que é que você profetizou? Bahia, Ceará ou empate? Você sabe que o local seguro para você se divertir é na Bet Nacional, uma bet diferente, uma bet autorizada pelo governo. Sabe por quê? Porque a Bet Nacional sempre foi a marca do jogo responsável. Uma bet diferente que sabe respeitar as regras, mas sabe principalmente respeitar você. Por isso o Brasil inteiro sabe que jogo legal é na Bet Nacional, uma bet autorizada pelo governo, uma bet diferente, mas jogue com muita responsabilidade para maiores de 18 anos. Gente, vamos lá. Eu não estou nem do lado esquerdo, nem do lado... Eu não estou no extremo. Eu acho que é um lance discutível. Eu sei que não é a opinião que vai agradar a maioria. Eu acho que é um lance discutível. Se eu, o árbitro, fosse, não marcaria pênalti. Porque, embora considere que haja um toque, eu não acho que esse toque é suficiente para derrubar o jogador do Bahia, o Thiago. Vocês me entenderam? Não desconsidero o toque, acho que há um toque involuntário. Essa não é a discussão, porque existe também pênalti sem querer, existe acidente que acaba dando origem ao pênalti, acidente de trabalho, não é esse o caso. A única imagem que me leva a ter essa opinião é a seguinte, é que existe o toque, o jogador do Bahia não cai imediatamente, então não é esse toque que desequilibra o Thiago. Ele dá uma outra passada e aí ele sente que é tocado, cai e a arbitragem, no primeiro momento, não marca nada porque é pênalti de VAR. É pênalti que só o VAR consegue enxergar. Mas o VAR está lá para isso também, para auxiliar a arbitragem de campo. Então, para muita gente, pênalti claro, para alguns não houve nada, para muita gente também cabe a discussão. Eu estou mais nesse lado moderado, acho que cabe a discussão. Eu não marcaria, mas entendo também a decisão da arbitragem de campo, não acho um absurdo. Eu sei que não é a opinião que vai agradar, não é a opinião mais popular, não é a opinião que vai agradar a maioria, mas essa é a minha opinião e vocês sabem como é que eu trabalho. Eu realmente procuro defender as minhas convicções. E o que eu penso é isso sobre o lance. Mas repito o que eu falei lá no início do vídeo. É muito frustrante. Depois de mais de 90 minutos, quase uma hora de segundo tempo, mais o primeiro tempo, a gente está aqui resumindo um confronto tão importante entre Ceará e Bahia a uma arbitragem. A arbitragem brasileira precisa, obviamente, passar por uma reciclagem, mas eu acho que isso não vai acontecer, porque
ninguém se esforça para que isso aconteça, para que esse processo comece. Nem a CBF, que não investe, nem os clubes que tá cada um defendendo a sua parte, ninguém está preocupado em resolver o problema da arbitragem. E aí essa discussão vem à tona quando você, torcedor, é, de certa maneira, prejudicado. Aí todo mundo olha para a arbitragem. Se fosse o contrário, não sei se seria esse clamor todo. De qualquer maneira, eu reitero o meu pensamento. Eu não marcaria pênalti, mas também não acho um absurdo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like. Quero saber a sua opinião. Isso vai render e olha, a gente se vê e será em breve.